pessoal, Paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim Deus quiser e nos ajudar. Aqui será Jesus em Hebreus 1, a terceira parte do vídeo, né? Eu volto a frisar aqui, você que é testemunho de Jeová, ou que não crê na divindade de Jesus, eu aconselho estudar muito bem o Evangelho segundo João, assim como o primeiro capítulo, esse primeiro capítulo da carta aos Hebreus, né? Pros Hebraios, né? Estudar, né, esse capítulo primeiro e o capítulo segundo, dissecar bem a ideia do texto, porque aqui, se você pegar versículo isolado, você vai pensar que está falando de Jeová Deus, Jeová Deus. Mas, como você vê, o termo refere-se aqui a Deus, aqui o Pai, aqui na frente, e diz o qual ele estabeleceu. Quem estabeleceu? Deus, né? Que ele, no último dos dias, falou a nós de forma completa, porque o verbo aqui é auristo. Só vou estudar o verbo auristo no grego em qualquer uma gramática, especialmente em uma gramática fundamental, né? Diz que Deus falou a nós acerca do último dos dias no Filho, e o qual ele estabeleceu herdeiro de tudo, que aqui eu disseco no primeiro e no segundo vídeo, falando quem é esse Jesus, né? Que é aquele que construiu, que fabricou, que produziu as eras, as realidades, né, os séculos, e aqui entre outras coisas que eu vou ler aqui. Então, se você não ler todo o capítulo, principalmente uma, duas ou três vezes, para você ir anotando, sintetizando, fazer um mapa sintético desse capítulo 2 e do capítulo 3, você vai ter apenas a ideia dogmática determinada pelo seu partido que você faz parte, pela sua religião. Por isso que é interessante não limitar-se a versículos, para não cometermos, a fim de que não venhamos a continuar a estar cometendo esses erros partidários denominacionais. Afinal, nós podemos ver lá em Neemias capítulo 13, como eu já citei em alguns vídeos meus, o que eles fizeram lá, né? Que acharam na lei, escrito na lei, que nenhum amonita nem moabita deveria participar da congregação de Israel, mas eles, Neemias, né, Esdras, deliberadamente decidiram extirpar todo o elemento estrangeiro. Daí surgiu o judaísmo, né? E isso que acontece até hoje. Você vê que Pedro, se não tivesse aquela visão daquele vaso parecido com um lençol, lá em Atos capítulo 10, de modo algum ele ia lá falar com aquele homem, se eu não me engano, Cornélio. Ele não iria lá, com certeza não iria. Mas foi necessário por 3 vezes ele ter aquela visão e ouvir aquela voz que lhe dizia: não chameis impuro o que Deus purificou. Então, tudo que divide, tudo que segrega, não vem de Deus. Está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 3 a 18. É anátema. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. E não vem de Cristo. Efésios, capítulos 1 e 2. É só você ler. Porque em Cristo nos tornamos um. E aí, Carlos? Boa! Você vê que Gálatas, Paulo termina logo ali quando ele diz no capítulo 3, a partir do versículo 25, e chega mais em mais, ele diz: em Cristo não existe macho nem fêmea, não existe judeu nem grego, não existe liberto nem escravo, em Cristo não existe sexo, em Cristo não existe posição social, em Cristo não existe etnia, todos somos um, mesma família. Então, se sua instituição, sua religião se acha melhor acima de todas, a partir daí não tem nada a ver. Mateus capítulo 23. Todos somos irmãos. E quem quer ser grande, quer ser maior, então seja servo de todo mundo. Amém? Vamos lá. Vou reler aqui, né? De muitos modos e de várias maneiras, antigamente ou anteriormente, Deus
falando aos antepassados ou aos pais. Quem são esses pais? Quem são esses antepassados? Os antepassados dos hebreus, porque a carta foi escrita aos hebreus. Porque essas pessoas, às vezes, ousadamente, pega aqui como se fosse os antepassados dos católicos, ou entre outras coisas. Os acostumados àquele versículo batido, decorado, de estudo, de denominação, ignora alguns pormenores do versículo, que aquele versículo está inserido em um contexto, em um texto. Então a carta foi escrita aos hebreus, tanto é que essa carta, a original dela foi escrita em hebraico. Entendeu? Para que tivesse mais atenção. Tanto é que lá em Atos, tem um dado momento em que Paulo estava preso, o povo querendo espancar ele. Diz que ele pediu ao soldado que falasse, e quando ele falou em hebraico, o povo judeu que queria apedrejá-lo, espancá-lo, ainda fizeram mais silêncio do que eles tinham feito. Entendeu? Tal importância era o hebraico naquela época. Então, de muitos modos e de várias maneiras, anteriormente, Deus falando aos pais antepassados, por instrumento dos profetas, ou em os profetas, acerca do último dos dias destes, do último destes dias, falou, verbo aoristo, indica uma ação plena, completa, terminada. Uma coisa é eu estudo medicina, outra coisa é eu me formei médico, eu sou médico, eu estudo direito. Outra coisa é dizer eu sou advogado, entendeu? Aqui Deus falou de forma plena. Olha a diferença do verbo. É o mesmo verbo usando a forma verbal, né? Aqui está no particípio, aqui está no aoristo, né? O verbo interessante é que o verbo laléu, que esse daqui é o verbo laléu, indica o ato da pessoa usar todos os órgãos da fala, todo, a boca, a língua, a garganta, pulmão, entendeu? Todos os órgãos da fala para se expressar usando o código linguístico para passar de forma completa, audível e clara algum tipo de ideia. Então Deus, ao falar, aqui usando todos os recursos inteligíveis para que os antepassados dos judeus entendessem por meio do profeta. Antigamente ele falou em vários tempos, né? Em várias fações do tempo. Ele falava por várias pessoas em tempos diferentes. Só que em relação para nós agora, gente, em relação à nossa atualidade, ele já revelou, ele já falou no Filho. Então, toda a revelação que nós necessitávamos para os nossos últimos dias, Deus já revelou no Filho dele. Então, qualquer outro tipo de revelação que aparecer, ou que apareceu, ou que tenha aparecido, que gerou o que nós temos hoje, que nós erradamente chamamos de igreja, nada tem a ver com o Evangelho de Cristo, porque essas denominações que nós erradamente chamamos de igreja, assim como o testemunha de jeovaísmo, que vem do adventismo, né, misturado com presbiterianismo, esse presbiterianismo, esse adventismo, vem do catolicismo, assim como a Assembleia de Deus, todas as denominações são galhas do tronco do catolicismo romano. Por isso que divide as pessoas e cada uma tem a sua opinião. E isso caracteriza, já vou aqui, infelizmente ou infelizmente vou abrir aqui um parêntese para falar disso, para falar aqui desse assunto, né? Já que já tocamos aqui, para que vocês entendam. Quem é no meu canal já
já viu o vídeo que eu já falei sobre isso. O que é igreja e a ideia do termo heresia. Que não custa nada eu mostrar aqui aqueles que ainda não assistiram. Heresia. Eu vou aqui, daqui a pouco eu volto aqui para esse vídeo. Tá vendo aqui o dicionário Vini? Esse dicionário que é o Vini, de onde é? Da CPAD. Olha o que é que diz, né? Olha o termo aqui, ó. Heresia, na página 691. O que é heresia, gente? O que é heresia? Vamos lá. Haireses denota preferência, escolha. Por isso que dizem, hoje tem igreja para tudo quanto é gosto. Não igreja de Cristo. Isso aí são denominações, são partidos, né? Haireses denota preferência, escolha. Derivado de haieromai, que quer dizer escolher. No caso aqui, que é a voz média no grego, ou passiva, mas a característica do contexto aqui você vai ver que é o quê? Que é particular. Se é particular, então é a voz média. O que é a voz média no grego? É uma ação que o sujeito faz em si mesmo ou visando o seu próprio benefício. Tanto é que aqui quer dizer o quê? Traduzindo na gramática, escolher a si mesmo ou para si mesmo. Escolher a si próprio ou para si próprio. Então, aquilo que é escolhido, portanto, opinião, sobretudo, opinião voluntariosa. Vá no dicionário, vê o que significa aqui, ó, voluntariosa, a qual é substituída por submissão ao poder da verdade e conduz o que? A divisão e a formação de seitas. Catolicismo, que aí vem luterismo, que aí vem calvinismo e não sei o que laísmo e todo tipo de ismo que existe por aí hoje. Tais opiniões errôneas são comumente o resultado da preferência pessoal. Tá vendo que aqui é a voz média? Preferência pessoal ou prospecto da vantagem. É só você ler 2 Pedro, capítulo 2, que todas essas denominações, que é a apostasia que os apóstolos já falavam lá nos evangelhos ou nas suas cartas, né? É tudo isso. Ainda aqui, se você for Haireses, no dicionário católico, abrindo essa parêntese, né? Para esclarecer, para vocês saberem que Jesus é a última, única e plena revelação. Tudo isso que vem é justamente para nos levar a desertar da fé no Evangelho de Cristo. Aqui é o dicionário católico. Olha o dicionário católico de Carlos Rusconi, dicionário do grego, da Paulus Livraria. Cadê? Paulus. Na página... Cadê a página aqui, Carlos? Página 25. Vamos ver aqui Haireses. Ó, Haireses quer dizer o quê? Ó, presa ou conquista. Um predador, gente, escolhe qualquer presa ou aquela que é mais propícia? Alguém conquista alguma coisa que não lhe acha vantagem? E para isso, será que ele não luta? Porque aqui há tanta campanha em televisão, tanta propaganda, tanta pregação, tantas ameaças e tanto comercialismo, como está lá em 2 Coríntios. Nós não somos mercadores. 2 Coríntios capítulo 3, não somos mercadores, que na sua versão está como falsificadores. Não, ali a palavra ali é mercadores. Então, presa, conquista. Aqui vem de novo, ó, haieromai, escolha, eleição, coisa escolhida, critério de escolha, propensão a escolher, escolha de uma ideia, opinião, facção, seita, escola, partido ou totalidade do que a ele adere, modo de pensar e agir de um determinado grupo, seita, divisão. Carlos. Vocês podem ver que quem não pertence a tal denominação, para eles, não seguem a verdade. Porque temos a audácia de colocar esses dogmas, essas facções,
no mesmo patamar de Jesus. Como se Jesus, se o Evangelho de Cristo tivesse alguma coisa a ver com esses tipos de partidarismos. Tanto é que aqui a derivação do verbo hairetizo, que é escolher algo, alguém, hairéticos, que elege, literalmente, apto para escolher, herético, sectário. Aí o verbo original que é o que? Hairel, que é o que? Agarrar, pegar. Aí Jesus fala lá dos fariseus que percorrem terra e mar para fazer um prosélito e quando consegue o torna 2 vezes filho do inferno mais do que eles mesmos. E é isso que acontece. E aí vai a obra de Deus. Que obra de Deus? Que a obra de Deus? A obra de Deus, gente, é crer em Jesus e tê-lo como modelo. Só ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é as denominações que são os caminhos, a verdade e a vida. Então diz o que, ó? No último, deixa eu clarear aqui a imagem da tela. Entendeu? Me perdoem. Então, em relação ao último destes dias, Deus falou de forma plena no Filho. Ele falou no Filho. Por quê? Porque foi este Filho que ele estabeleceu ou designou como herdeiro de cada coisa que existe, de tudo. Interessante esse pronome panto, né, que pode vir como paz, panta, ou pante, ou panto aqui, que quer dizer tudo, no sentido de cada coisa, entendeu? Cada coisa individualmente. Então é tudo, cada coisa que existe, ele foi estabelecido, o Filho foi estabelecido pelo Pai como herdeiro, além de ser a plena, última e única revelação para os últimos tempos. Ele é herdeiro de tudo, por meio do qual ele produziu, fez, fabricou as eras, as realidades, os séculos, as eternidades. Aiona vem de aion. Aion, vamos lá. Aion. Por isso que é interessante aprendermos um pouquinho do hebraico e do grego, para a gente fazer a tradução dos termos, buscar alguns bons dicionários para saber a ideia do termo, entendeu? A sua ideia original, a fim de que compreendamos. Na sua versão está como mundo, só que na nossa cabeça mundo é o que? Então aqui, ó, aion. Aion, esse substantivo que significa, ó, tempo, evo, época, século, época, idade, mundo, modo de ser do mundo, eternidade, tempo indefinido, tempo remoto, no passado, no futuro, entendeu? E aqui vai, ó, início, que já é de forma conforme, sempre, entendeu? Quer dizer isso. Então, as realidades, os tempos, as eras, os séculos, as existências foram produzida, construída, fabricada, que esse verbo aqui, ó, poiel, eu já mostrei em outros vídeos, mas não custa nada mostrar mais uma vez. Dicionário de Carlos Rusconi, página 379 e 380. Aqui, ó, poiel. Vamos ver aqui o que significa poiel. Quer dizer que aqui, ó, fileira, um depois do outro, fábrica. Fazer, aparelhar, criar, preparar, poetar, versejar, sacrificar, fazer, tornar, fazer, produzir, agir, operar. Página 380. Continuação de poiel quer dizer o que, ó? Fazer, fabricar, confeccionar. Entendeu? Não é meramente mundo, como está na nossa versão. Então, foi ele, por meio dele, tá vendo aqui? Através de quem? Quem o quê? Quem construiu? Construiu através de quê? Do Filho. As eternidades.
o qual está sendo a radiância da glória e caráter da substância dele, ou seja, como falei no vídeo, nos 2 vídeos anteriores, esse Jesus, que é tudo isso aqui, que você vai assistir de novo, você vai saber, ele está sendo o que? A radiância. O que é radiância? A radiância é a manifestação física e temporal. A manifestação física e temporal de quê? Da glória e reprodução exata da substância de Deus. Por isso que Jesus disse lá a Filipe, se eu não me engano, João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a manifestação exata, perfeita de quê? Da substância, da essência, da natureza de Deus. Leia Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Esse mesmo que é a substância, que é a manifestação física e temporal da glória e a reprodução exata da substância de Deus, ele é quem sustenta, sustentando, pois, todas as coisas, ou seja, cada coisa que existe nessa realidade, fora da realidade, todo tipo de vida e aquilo também que não tem vida, como as rochas, tudo é sustentado na palavra do poder de quem? De quem? Daquele por quem Deus falou para nós nos últimos dias, daquele que ele estabeleceu como herdeiro de tudo, daquele que ele usou. Peraí. Mas não é Deus que fez tudo pela palavra? Como é que Jesus sustenta? Entendeu, gente? Como é que é a mesma coisa? Não é a mesma pessoa, mas é a mesma essência, é o mesmo ser, a mesma substância. Por isso que você tem que ler várias vezes, porque quando você lê para entender o que o texto diz, aquilo que você aprende errado começa a travar aqui. E aí você tem que trabalhar para você reorganizar a sua ideia de forma correta. Como está lá em Mateus capítulo 14, versículo 17, Jesus disse ao povo que era o único guardião dos oráculos de Deus, como está lá em Romanos 9:10, era o povo judeu. Só que o povo judeu, que era guardião da lei, não guardavam a lei. Eles guardavam, era a tradição, o que regia a vida deles não era a lei de Moisés. Quando convinha, era a lei de Moisés. Mas de forma nítida e clara, era a tradição que mandava a vida das pessoas. E ai de quem não obedecesse esses dogmas, que seriam expulsos da sinagoga. Como está lá, João capítulo 9, expulsaram o cego da sinagoga. E só não expulsaram os pais, porque os pais ficaram com medo disso. Aí pergunte a ele, que ele tem idade. Então, isso aí não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Entendeu? Então, eles, no caso o Filho, o que é a manifestação física e temporal e a reprodução exata da substância do Pai, ele sustenta, essa palavra aqui, feron, indica a ação de uma mãe que, quando ela fica grávida, ela sustenta o feto ou a criança na barriga até parir e depois sustenta de novo essa criança até só tornar adulta e liberar. Essa ideia aqui mais clara é de uma árvore que é plantada e ela cresce. Quando você planta essa árvore ou hortaliça, o que é que ela vai produzir? Vai produzir o que é típico dela. Produzindo o que é típico dela, ela vai sustentar aquilo que é produzido até o maturamento. Depois de maduro, aquela coisa deixa de sustentar. O que acontece com aquilo? Se for um tomate, cai. Se for uma manga, cai. Entendeu? Aqui é sustentar até se tornar maduro. E o que é que acontece quando nós chegamos adultos por causa do pecado? Mas só que Jesus vem trazer a eternidade. Então, são coisas que nós precisamos saber que a sua versão não tem. Então, ao sustentar todas as coisas na palavra do poder dele, purificação dos pecados. Quem fez purificação dos pecados foi o Pai? Tá vendo aqui, gente? Como é perigoso você ler versículos. É perigoso. Então, purificação dos pecados, produzindo, assentou-se, ó o verbo aorista aqui de novo, ó. Assentou quer dizer que assentou de vez, completamente. Aqui também falou de forma plena, completa. Assentou porque ele fez o sacrifício completo.
Diferente das pessoas que dizem aí, né, que Jesus entrou no santuário para fazer a purificação em 1800, nada disso, tem nada a ver. Jesus fez a purificação dos pecados, fazendo, entendeu? Sentou-se à destra da majestade. Quem fez a purificação dos pecados, gente, foi o Pai, foi Jeová. Quem assentou à destra da majestade foi o Pai, foi Jeová. Quem está sentado à direita, disse o Senhor meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu faça os inimigos teus como escabelos, entendeu? Os teus pés. Na majestade, nas alturas, tão mais superior, tornando a si mesmo, porque aqui está o verbo, o particípio, o aoristo, médio depoente. A voz média indica o que eu falei anteriormente? Uma ação que o sujeito faz em si ou no seu benefício próprio. Tá vendo a importância de conhecer os termos para saber qual a ideia real que o autor quer passar no que ele escreve e não assumir, pegar uma versão de acordo com a sua conveniência, versões manipuladas. Tão mais superior, tornando a si mesmo do que os anjos. Como é que é Arcanjo Miguel e Jesus a minha pessoa? Ao qual, mais excelente do que a eles, tem herdado um nome. Porque a quem disse jamais dos anjos, filho meu, és tu. Esse quem? Deus. Ó, cá no versículo 1 falando. A quem jamais Deus disse, filho de mim és tu, eu hoje tenho gerado a ti. E de novo, eu serei a ele pai. E, tá vendo aqui que é Deus falando? Eu serei para ele pai. E o mesmo será para mim filho. E quando de novo introduz o protótipo, que na nossa versão está como primogênito, né? Tanto é que aqui não está protogenes, aqui está protótocon. Aí você tem que estudar na antiguidade qual era a ideia de primogênito. É o mesmo termo usado no texto receptus, em grego, para indicar o protóticos, Marian, o primogênito de Maria. Esse mesmo Jesus também é chamado de monogenes, mono, único, só, sozinho. Genes, gerado. Entendeu? Então, agora outra coisa interessante. Quando, pois, de novo, introduz, quer dizer que Jesus já tinha vindo aqui? Se é de novo, então Jesus já esteve aqui. Quando, de novo, introduz o protótipo para o oikomene, a habitação permanente, que na sua versão está como planeta, literalmente para esta realidade aqui, disse, e perante prostem-se a ele, beijem ou prostrem-se cada anjo de Deus. Arcanjo Miguel recebeu alguma adoração, gente? Recebeu alguma ordem de adoração? Então tem que ter muito cuidado com certas coisas que nós repetimos, que não tem nada a ver com a realidade. Por último, vamos ver aqui esse termo protótipo e estudem a gente, ó, porque aqui está escrito e quando de novo eissa gage, eis para dentro de agage, guiar, conduzir para dentro, conduzir o protótipo para o oikomene, para a habitação permanente, diz, e perante a ele prostem cada ou todos anjos de Deus. Amém? Não vai dar para eu explicar mais nada aqui não, por causa do horário, né? Protos, primeiro, né? Dicionário de Carlos Rusconi. O termo protos.
Dicionário de Carlos Rusconi, página 401 e 402. Carlos Rusconi da Paulus. A página 401. Protos. Anterior, que está adiante, primeiro, anterior. Precedente por primeiro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Muito bem. Aí tem algumas referências, né? Primeiro dia, etc, coisa e tal. Agora, tóticos. No caso aqui, tíquico. Que a primeira mão é como se a pessoa, se fosse o primeiro criado. Porque a própria palavra tíquico quer dizer crio. Mas só que o termo criar aqui no sentido da pessoa parir. Exemplo, o protótipo do automóvel. Não existia automóvel, não existia automóvel, mas alguém gerou essa ideia, entendeu? E concebeu o primeiro. Por isso que nós temos que pegar a origem do termo, porque senão a gente vai misturar as coisas e não vai saber o significado da coisa. Vamos lá. Tocos, tá vendo aqui? O termo tocos, que vem de quê, ó? Prototoco. Prototoco. Eu li aqui primeiro, estou quebrando a palavra em dois. Que eu li o que primeiro aqui, ó? Eu li primeiro o proto, cadê? Próton, tá vendo? Protos, eu li primeiro, não foi? Agora estou lendo a segunda palavra, que é um termo composto. Aqui tem completo, mas eu prefiro quebrar para que você entenda de forma detalhada cada termo. Vamos lá. Tíquito, que é o verbo, né? Que vem o termo tocos, que quer dizer o quê? Parto. Parto. Aí de tíquito vem tecos, prole, tecnon, que é criança genética, filho geneticamente falando, e torcos, que é parto. Aí vem como frequente o sistema, raiz, teco, e da sucessiva síntese de tíquito, seguido de metátase, tíquito. Aí vem texoma e algumas formações aqui. Gerar, dar luz. Produzir, fazer germinar. Gerar, produzir, causar. Ser gerado, nascer. E aí vem. Mas aí você tem que estudar a ideia do termo quando surgiu. Entendeu? Eu talvez não vou prometer fazer o quarto vídeo, porque eu não gosto muito de prometer as coisas. Eu prefiro fazer espontaneamente, dissecando esse termo protótipos. Vamos ver aqui, protótipos. Você tem um termo aqui completo aqui, somente para protótipos. Terminado. Lembrando que Jesus também é chamado de monogenes, em João capítulo 1. Protótokos, primogênito, né, de entre irmãos, de toda a criação, de todas as criaturas, de entre os mortos, e aí vai. Amém? Então que Deus em Cristo assim continue a nos abençoar. Eu tentarei, talvez demore um pouco, porque é um assunto muito profundo. Farei um vídeo falando assim, Jesus em Hebreus 1, a parte 4, falando desse termo protótipo, que na atualidade nós perdemos completamente a ideia de fato desse termo. E Jesus também é chamado de monogenes. Aí esse termo protótipos e monogenes, se assim Deus permitir. Aí eu peço também a vocês que pesquisem sobre esses assuntos e coloquem aí embaixo, se vocês puderem, as referências de livros ou de site falando sobre o assunto. Ok? Deus abençoe. A paz.